Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. De tudo possível a gente vai levando. A gente vai começar agora um processo diferente. A gente vai tentar passar o conteúdo para vocês de maneira virtual. É um momento difícil, é um momento de adaptação. Todos estamos tendo que nos adaptar a fazer as coisas de casa, a sair só quando necessário, mas a gente não pode deixar a vida parar. Hoje, então, pessoal, é a primeira aula que será gravada. Eu vou disponibilizar o slide com os áudios e alguns vídeos. E eu vou disponibilizar também as tarefas no portal com as datas de entrega e de envio para o e-mail, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar essa aula, então, pessoal, e nela vamos ver a teoria da utilidade multiatributo. O conteúdo dessa aula é o tópico 1, elementos da utilidade esperada. Vamos então à teoria. Pessoal, a teoria da utilidade multiatributo incorpora os axiomas básicos da teoria da utilidade. Em um problema de decisão, quando procuramos estabelecer um processo de escolha entre mais de uma alternativa, normalmente estamos em busca de maximização de um objetivo, pessoal. A teoria da utilidade permite avaliar essas consequências por meio de um processo de criação de preferências que busca incorporar ao problema as escolhas do decisor e seu comportamento em relação ao risco. Esse processo permite criar uma nova escala, denominada de escala de utilidade, que estabelece para cada consequência um valor de utilidade. Como eu já disse, a sequência de solução do problema envolve a maximização do valor esperado da utilidade, obtida da função de utilidade e da distribuição de probabilidade em relação à consequência considerada. Agora nós vamos falar um pouco sobre as preferências básicas. Duas alternativas quaisquer, A e B, podem ser comparadas, no sentido em que uma e somente uma das alternativas que eu vou mostrar para vocês é verdadeira. Ou A é preferível a B, ou B é preferível a A, ou A é indiferente a B. Pessoal, então se A é preferível a B e B é preferível a C, então A deve ser preferível a C. Esse fato é conhecido como a transitividade da preferência. Se A é indiferente a B e B é indiferente a C, então A deve ser indiferente a C. Isso se chama transitividade da indiferença. Nós temos outra notação utilizada para A e B. Duas consequências de um problema. Consiste no seguinte, pessoal: consequência A é preferível à consequência B. Ou a consequência B é preferível à consequência A. Ou ainda, a consequência A é indiferente à consequência B. Vamos falar agora, pessoal, sobre loterias. Loterias aqui no sentido de algum sorteio envolvendo probabilidade. Lembra que a gente estava falando sobre a roleta, sobre as cartas, então, sobre um bingo, por exemplo, sobre um sorteio. Aí nós chamamos aqui de loteria. Aqui nós temos A, P, C e 1 menos P. Representa uma loteria entre as consequências A e C, onde P representa a probabilidade de obter a consequência A e 1 menos P a probabilidade de obter a consequência C. Aqui podemos representar a loteria desta forma. P é a probabilidade de A ser sorteado e 1 menos P a probabilidade de C ser sorteado. Suponha agora, pessoal, que as alternativas A e B tenham como consequências x' e x2', onde x' está relacionado à alternativa A e x2' está relacionado à alternativa B. Esse índice que aparece embaixo do x, ele vai variar de 1 até n. Só lembrando, aqui o agente prefere cada vez mais. Então,
assumimos que as preferências são incrementadas em cada x1. Então, dizemos que x' domina x duas linhas se, alternativa A, x' é maior ou igual a x duas linhas para todo i, e B, se x' é maior que x duas linhas para algum i. Se x' domina x duas linhas, então a alternativa B não é um competidor para ser o melhor, dado que A é pelo menos tão bom quanto B para cada avaliador e estritamente melhor a B para pelo menos um avaliador. Agora, pessoal, seja R o conjunto de consequências no espaço N, associadas com as alternativas ou ações em A. O conjunto R também é chamado de conjunto de alcance do vetor X nos avaliadores x1 até xn, que estão definidos sobre o domínio de A. O conjunto de consequências de R que não são dominadas é chamado de fronteira eficiente de R, ou mais conhecido como o conjunto ótimo de Pareto. Agora nós vamos falar sobre a função utilidade unidimensional. Uma função U que associa um número real, U de x, para cada x no espaço de avaliação é chamado de função utilidade e representa a estrutura de preferência do tomador de decisões, de forma que x' é indiferente a x duas linhas, então a utilidade de x' é igual à utilidade de x duas linhas. E, se x' é preferível a x duas linhas, isso quer dizer que a utilidade de x' é maior que a utilidade de x duas linhas. Se U é uma função utilidade que reflete as preferências do tomador de decisões, então esse problema pode ser colocado no formato de um problema de otimização. Então, pessoal, precisamos achar A pertencente a A que maximize a utilidade de XA. Vamos falar sobre a utilidade esperada. Com base na função de utilidade, é possível aplicar o princípio da utilidade esperada para a escolha da melhor alternativa. Este é decorrente de uma propriedade em que, para duas distribuições de probabilidade, C e D, sobre consequências multiatributo A-chapéu, a distribuição de probabilidade C é no mínimo tão desejável quanto D. Se e somente se a esperança em C da utilidade de A-chapéu é maior ou igual que a esperança em D da utilidade de A-chapéu. Neste caso, EC e ED correspondem ao operador de valor esperado em relação à distribuição de probabilidade C e D, respectivamente. Quando a distribuição de probabilidade C ou D é definida por uma função contínua, ou seja, por uma função densidade de probabilidade, f de CA, então, a esperança em C da utilidade de A-chapéu é igual a essa fórmula que vocês estão vendo aí na tela. O objetivo aqui, então, pessoal, é maximizar o valor esperado da função de utilidade pela função de probabilidade das alternativas existentes. Nós vamos falar agora sobre a estrutura axiomática. Agora entraremos no axioma da ordenabilidade. Dadas as consequências A e B, podemos dizer que A é preferível a B, ou A é indiferente a B, ou ainda B é preferível a A. Por exemplo, temos Coca-Cola e Pepsi. Você pode ser indiferente entre Coca-Cola e Pepsi, você pode preferir Coca-Cola a Pepsi, ou você pode preferir Pepsi a Coca-Cola. Vamos ao segundo axioma, de transitividade. Se A é preferível a B e B é preferível a C, então A é preferível a C. E se A é indiferente a B e B é indiferente a C, então A é indiferente a C. O que isso quer dizer, pessoal? Se você prefere Guaraná a Coca e Coca a Pepsi,
eu posso dizer que você prefere Guaraná a Pepsi. Ou, se você é indiferente entre Guaraná e Coca-Cola e é indiferente entre Coca-Cola e Pepsi, para você tanto faz beber qualquer um dos três refrigerantes. Vamos agora ao axioma da continuidade. Se A é preferível a B e B é preferível a C, então existe P entre 0 e 1, tal que B é indiferente a P, C, P menos 1. Vamos então ao quarto axioma. Se A é indiferente a B e B é indiferente a C, então A, com probabilidade P, e C, com probabilidade 1 menos P, é indiferente a B, com probabilidade P, e C, com probabilidade 1 menos P. Vamos então ao exemplo. Se você é indiferente entre Guaraná, Pepsi e Coca-Cola, você vai ter o mesmo prazer em beber Guaraná e Coca-Cola ou Coca-Cola e Pepsi. Vamos ao último axioma, o axioma da redutibilidade. Se A é preferível a B, então A, P, B, P menos 1 é preferível a Q, B, 1 menos Q. Se somente se P é maior do que Q. Se P é maior do que Q, ou seja, a probabilidade P é maior que a probabilidade Q, então o conjunto AP, B, 1 menos P é preferível a Q, B menos Q. Podemos admitir, pessoal, que determinado problema de decisão contenha N consequências de um atributo qualquer, representadas por x1, x2, x3 até xn, e que o decisor possa estabelecer uma ordem de preferência entre essas consequências. Por exemplo, pessoal, digamos que minha decisão acarrete em 3 consequências, consequência A, B, C, e eu consigo ordenar essas consequências, ou seja, A é melhor do que B e é melhor do que C. Então, eu prefiro a consequência A. Pessoal, agora vamos supor que o decisor, para cada consequência xi apresentada, tenha que declarar sua indiferença em relação a uma loteria, a um sorteio, por exemplo, ou a acaso, entre as consequências x1 e xn. Nesse caso, estaremos oferecendo ao decisor duas opções. Uma que eu denomino como certa, xi, e outra denominada de opção de risco, ou seja, tem probabilidade de ocorrência. Assim, pessoal, para cada indiferença do tipo xi, obteremos uma probabilidade πi, que representa a probabilidade de indiferença do decisor para diferentes quantidades de consequências xi. Admitindo que o decisor seja consistente, é de esperar que obtenhamos πn igual a 1 e π1 igual a 0. As probabilidades n obtidas estão relacionadas da seguinte forma: π1 é maior que π2, que é maior que π3, que é maior do que πn. A melhor compreensão, pessoal, dessa ideia pode ser obtida por meio da ilustração de um exemplo que envolve um problema com duas ações. Suponha agora que no problema o decisor tenha que manifestar sua preferência entre duas ações, denominadas aqui de A1 e A2. A ação A1 corresponde a obter uma das consequências, x1 maior do que x2, maior do que x3, que é maior do que xn. Probabilidade pessoal igual a BI. Por meio dessas informações, podemos obter o valor esperado das ações A1 e A2. O valor esperado das ações A1 e A2 pode ser calculados de acordo com a fórmula que vocês estão vendo na tela. Só para lembrar, essas probabilidades só podem somar 1. Observe que há potencialmente um número infinito de possibilidades de combinações de probabilidade sobre o número finito de consequências.
considerando as probabilidades πi e 1 menos πi sobre a consequência mais preferível, xn, e sobre a consequência de menor preferência, x1, podemos associar, pessoal, a preferência sobre xi com a probabilidade πi, considerando que a escolha da ação A1 equivale ao decisor obter xn, com uma chance de π1, e πi com uma chance 1 menos πi, e, similarmente, que para a ação A2 tem-se xn com uma chance de π2. Admitimos, pessoal, que π1 é maior que π2. Podemos verificar que a ação A1 é preferível à ação A2. Isso significa que a escolha entre as alternativas A1 e A2 é feita considerando a alternativa cuja chance de obter xn é a maior possível. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu agradeço a compreensão de vocês também. Sei que é difícil para todo mundo e todo mundo vai se esforçar bastante para que tudo dê certo. Até o próximo vídeo e se cuidem, tá? Abraços!